Muito bom dia, pessoal. Estamos iniciando nossa segunda edição do Offcast e hoje, sabadão, estamos aqui em um dia especial com a presença de um cara gigante, gente, gigante do empreendedorismo, que eu tenho certeza que vai explodir muita mente com uma visão incrível, uma pessoa que tem a nossa admiração, nosso respeito, um amigo em comum, né? E hoje, né, Éder, estamos aqui justamente para bater um papo descontraído, um papo aberto de empreendedorismo. E aí, como tá a sua expectativa aí, meu nobre? A expectativa está muito grande, porque esse convidado nosso é muito especial, um parceiro, um cara que tem somado muito conosco, tenho visto muito o crescimento dele como empresário, como empreendedor. E é isso aí, a gente está procurando trazer pessoas para poder somar na vida de vocês. Éder, eu tenho certeza que uma das coisas que ele vai fazer hoje aqui é abrir a caixa preta do negócio dele. Abrir mesmo, falar o que ele sabe, o que ele já aprendeu, para destravar muita mente aí. O que você acha, amigão? Com certeza, vai abrir a caixa preta e tem muita coisa boa para poder compartilhar conosco nessa edição, que é a segunda edição do Offcast. Segunda, né? cara, segunda. Nosso primeiro entrevistado aí, nosso amigão, e a expectativa é muito grande. Éder, é o seguinte, o homem é charmoso, o homem é elegante e a gente tinha que responder à altura. Com certeza. Estamos aqui padrão, porque não tinha como, gente. Tem, né, Éder? Poxa. Eu tava dizendo aqui, nem Salomão, em toda a glória dele, tinha uma beleza igual a desse cara, velho, esse homem. Ah, eu acho que o povo quer saber, rapaz, quem que é esse gigante? Gente, olha, com vocês, junto conosco aqui no Offcast, Gion Nobre Bandeira, um grande amigo, parceiro, um companheiro que a gente tem aí ao longo de 4 anos aí, desde da Nobre Bandeira, Office Engenharia, essa parceria. E eu vou deixar um pouquinho com ele para se apresentar, falar. Gion, prazerzaço estar com você aqui, meu amigo. E eu tenho certeza que hoje a gente vai passar muito insight importante para muito empresário que tem aí e que está nos ouvindo. Gion, com você, mestre. Bom dia a todos, né? Bom dia, Éder, bom dia, Eber, e a todos que acompanham o Offcast. Que privilégio, que honra da minha parte poder estar aqui sentado nessa mesa com os grandes empresários do ramo da construção e empresários empreendedores, né? Eu já me sinto aqui, assim, nem envergonhado a palavra, mas assim, acanhado, fico aqui trêmulo, nervoso, porque com a apresentação dessa a gente já sente aqui o peso da responsabilidade de trazer um conteúdo de altíssimo nível, né? E vou literalmente, Eber, falar sobre abrir a caixa preta mesmo do nosso negócio, das nossas dores, né? Das dores do empresário, do empreendedorismo. E, assim, obrigado pela recepção e pelas palavras aí já tecida a mim. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Gion. Já é um sucesso o Offcast. E você, a nossa primeira participação aqui, né? Nossa segunda edição, e você tendo como primeira participação nossa convidado, para nós é uma honra também, até mesmo porque a gente fez questão de ter você conosco nesse projeto, porque a gente já sente uma gratidão enorme pelo serviço que você vem prestando para nós, esse apoio ao longo de anos aí, junto ao Grupo Nobre Bandeira, junto também com a companhia Office Engenharia, e a gente tem uma gratidão, Gion. Então eu já quero tecer aqui as minhas gratidões a você, eu tenho certeza que o Éder também logo mais vai falar sobre isso. A gratidão ao longo desses anos, cara, nos dando apoio, suporte, até mesmo com muita parceria, que eu me lembro de muitos momentos ali pesados no nosso segmento, pesados no nosso clima, situações jurídicas, você ali com toda a sua cortesia, prestatividade nos ajudou muito. Éder, vou deixar um pouquinho com você aí e vamos que vamos, porque essa é a nossa segunda edição e tá bombando, meu amigo. Tem muita pergunta pra gente falar aí com o Gion e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Então, Eber, vamos começar aí falando aí sobre a Office versus Nobre Bandeira, né? Nobre Bandeira. Esse relacionamento que a gente tem aí nesses anos, tudo aí que ele tem nos abençoado, nós tem abençoado a vida dele também, parceiro, né? A gente tem que transbordar na vida das pessoas. Então é o que acontece conosco. Nós transborda um para a vida do outro e estamos crescendo aí. E eu queria que você falasse um pouco aí, meu querido, sobre aí o relacionamento entre Office Engenharia e Nobre Bandeira. Eu costumo falar que o nosso comprometimento do Grupo Nobre Bandeira junto à Office Engenharia, ela é desde o dia zero. Porque
eu venho acompanhando, né, o crescimento da Office Engenharia já antes mesmo da sua fundação, com relacionamento que a gente via o Weber já trabalhando em outros setores, né? Então, nós construímos uma relação muito boa e com a fundação do Grupo Nobre Bandeira, que começou hoje, né? Hoje é o Grupo Nobre Bandeira, mas começou em 2020 com a advocacia, né? E Deus foi nos abençoando e a gente começou também a fazer parte de outros segmentos, né? Então, o grupo ele veio crescendo. A nossa relação, ela sempre, nosso comprometimento com a Office Engenharia, ela surgiu já ali na pandemia, né? O Grupo Nova Bandeira começou na pandemia, né? A gente inaugurou a advocacia, ela em dia 5 de fevereiro de 2020, né? Que a gente abriu o nosso escritório, abriu a casa, né? O nosso escritório mesmo para atender os clientes com a advocacia em si. Lembro que no começo era uma mesinha, né? E uma cadeira giratória que eu tinha bem velha, e a gente começou. Eu me lembro, hein, João? Eu pude participar lá, visitar você naquela sala, e era de fato apertada, mas muito aconchegante, cara. Assim, a gente começou pequeno, né? Todo mundo começa pequeno. Todo empresário, né, João? Todo mundo começa pequeno. Então, assim, a gente começou e já nos meses ali já de 2020, já houve a oportunidade da gente se aproximar não apenas como amigos, né, como relacionamento interpessoal, mas também estreitar o relacionamento profissional, que graças a Deus sempre deu certo, e a gente com ânimos, né, de nosso mover conciliatório, nosso sentimento de tranquilidade, de ajudar, de resolver as coisas. O advogado, ele é treinado, ele é preparado para resolver problema. E se você tem problema, né, contrate um advogado. E eu digo, um bom advogado. No caso, eu mesmo. A gente coloca essa frase, mas assim, as pessoas têm problemas. E bom advogado, ele é treinado e capacitado para resolver problema. Então, nós ali, né, no começo, sempre teve essa boa relação de ajustar contratos, ajustar coisas que todo o começo, né, toda empresa precisa de ajuste, por mais que ela seja pequena ou seja grande, ela precisa de ajuste. Então, sempre bom ter esses ajustes, né, que a gente vai falar no correr desse podcast. Hein, João, me permite a observação, para o pessoal do outro lado saber, o Gion é a pessoa que sempre ajustou os nossos contratos. Né? Contratos, termos de aditivos de obra. Então, tudo que a gente tem, pessoal, na parte jurídica, o Gion é a nossa base direta. E isso tem nos ajudado muito aqui. Como eu fico mais envolvido com o setor administrativo, jurídico, o meu elo com o Gion, ele é mais constante, né, Gion? Constante. Então, o Gion tem nos dado um apoio muito importante aqui dentro da empresa, até mesmo para nos embasar de forma jurídica em muitas situações de trabalho, né, Éder, que a gente já deparou ao longo do tempo. Por quê, pessoal? Quem não quer ter problema não empreende, né, Gion? Não empreende. Então, é natural. É aquilo que a gente geralmente fala. Um dos pilares do empreender é ter um bom apoio contábil e jurídico. E eu posso embasar no Grupo Nobre Bandeira, que tem nos ajudado muito nesse grande pilar do jurídico aí. Toda situação, todo empreendedor, ele tem que caminhar. Eu falo assim, o que o empreendedor tem que ter para crescer saudável, né? O empreendedor, ele tem que ter um bom advogado e um bom contador ali contigo, sempre caminhando bem. Se você não tiver essas duas pessoas ali do seu lado, é bem provável que o seu negócio ele vai crescer com problemas e aí você vai ter mais dificuldade para resolver essas questões lá. Eu lembro que bem no começo da Office Engenharia e da advocacia, né, da nossa advocacia da Nobre Bandeira, nós ajustamos, o contrato ele estava excelente, né, ele já estava excelente, já estava muito bom, mas precisava ajustar para os casos específicos, né? Seria endossar, né? Dar uma endossada, Sim. né? E assim, ajustar algumas coisinhas, palavras, a lei vai mudando e a gente vai ajustando, né? Para que nós evitemos problemas futuro. A gente mexe com pessoas.
né? E pessoas, às vezes, elas são mal intencionadas. Então, às vezes você, na alegria do negócio ali, faz um contrato com a pessoa e aí, no decorrer do caminhar, surge problemas, né? Surge contratempos. E aí, assim, se você não tiver um contrato bem afiado, bem alinhado, isso pode causar para você ali, talvez, algum problema futuro João, nessa relação. eu me lembro de um dos pontos importantes que você nos ajudou muito nas nossas cláusulas, porque a gente sempre trabalhou na mídia, a gente sempre foi de rede social. E a gente, até então, sem o suporte da Nova Bandeira, a gente tinha uma situação crítica de gravar as obras sem um contrato embasado. E a gente estava sofrendo ali um risco muito grande de gravar a casa do cliente, filmar a casa do cliente sem um embasamento em contrato. Você vem nos ajudando muito nesse suporte. A lei ali do LGPD, né? LGPD. Vem nos ajudando muito. O que você fala sobre isso? Foi muito importante, eu vi muita importância nisso aí, nesse ponto que a Nova Bandeira nos ajudou muito, entre outros também. Ah, sim. Eu, salvo engano, foi a primeira observação que a gente fez, né? A Office tinha este pequeno detalhe para ser ajustado e a gente observou isso por conta, para não caracterizar a invasão de privacidade, a questão também do uso da imagem, né? A autorização. Então, assim, a gente incluiu, embasado na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para que o cliente tome ciência de que a obra vai ser posta nas redes sociais, vai ser filmada, né? Então, para que a Office Engenharia não sofresse algum tipo de ação, né, de indenizatória nesse sentido. Mas foi muito bom. E como eu digo, sempre nós estamos aí ajustando, porque o mundo está em constante movimento, né, Éder? Então, a gente tem que estar sempre melhorando a cláusula, acompanhando as legislações, o entendimento jurisprudencial dos juízes, dos ministros, né, que a gente sempre acompanha aí. Então, assim, nós temos que estar sempre em perfeito alinhamento. Isso é bom. Éder, falando um pouquinho também sobre uma experiência que nós tivemos junto à Nobre Bandeira, que foi a reforma do novo escritório, né? A mudança da nova jornada da Nobre Bandeira. Foi que ano, Gion, aquilo lá? Foi final de 2022. 2022 a gente fez aí, o Gion tava dando um start gigantesco no negócio dele, e a gente participou daquela. O que você achou, mano? Como que ficou lá a obra? O que você achou, Éder, dessa experiência legal que a gente teve junto ao Gion aí? Tem que perguntar pro cliente, né? E Gostou, será? O que você achou do toque especial que a gente deu lá na nova sede da Nobre Bandeira, né? Essa questão aí já faz parte das dores do crescimento da nossa empresa, do Grupo Nobre Bandeira. No final de 2022, nós eu já estava percebendo que a empresa ela estava crescendo muito e precisava de um ambiente. Nós estávamos num ambiente de 12 metros quadrados, né? E nós estávamos já com alguns funcionários ali, colaboradores, né, parceiros que estavam com a gente. Já tinha associados já fazendo parte do escritório e nós decidimos crescer. E eu falei, aquela dorzinha, sabe, de você falar assim, se eu não colocar a mão no bolso, como é que eu vou crescer? Se você tiver medo do investimento, você não vai crescer. Então, ali houve a necessidade de nós procurarmos um lugar maior para mudar. E aí nós localizamos o lugar e eu peguei e falei com o Eber, falei assim, Eber, nós queremos mudar a sede da Nobre Bandeira e eu queria que você fosse lá dar uma olhada como é que, né, o que você acha, como é que é a situação. Como o Eber, ele é do escritório, né, a gente tem uma relação muito maior que o Éder, nós temos esse envolvimento muito maior, né, porque aqui assim, o Eber é do escritório, e o Éder coloca a mão na massa. Operações. Mão na massa. Então, assim, das operações. Então, assim, eu chamei o Éber para ir lá ver a nova sede e eu falei assim, Éber, eu queria que pintasse aqui, desse uma pintada e tá tudo certo e já tá bom. Eu me lembro que até então, Gion, você queria algo muito simples, cara. Muito simples. Não precisa trocar a luminária. Não, falando, Gion, não, cara, o teu nível, irmão, é outro, cara. Vamos fazer assim. Mas e aí, Gion? Eu não queria,
eu tava com a ideia, assim, de só entrar pra dentro, né? Limpar, porque o ambiente ele precisava de uma limpeza, pintura. Ele já tinha um toque, né, Heber? Ele já tinha um toque. Então, aí eu falei, não, vamos fazer uma coisa simples, é bem simples, eu não quero gastar, não quero... E a gente naquele receio, não é medo, mas sim, é receio, frio na barriga de, assim, você apostar num negócio que é seu, mas você fica com receio do investimento. E aí, eu lembro que eu acho que nós estávamos, eu fechei o contrato com o imóvel, né? E nós entramos para dentro. Aí eu falei, Heber, vamos fazer uma coisa simples. E aí, num dia que nós estávamos no culto, eu peguei pensando nos negócios, orando a Deus, e me veio assim uma coragem tão assim de Deus mesmo. Deus deu essa coragem e aí eu até falei contigo no culto de jovens, né, que nós estávamos, e eu falei assim, Heber, vamos para cima, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos transformar a sede numa sede digna, né, para receber os meus clientes. Eu me lembro desse dia, João. Eu me lembro. Então, foi um sábado à noite, né? Então eu falei assim, vamos para cima, vamos sentar. Essa semana a gente senta e a gente vai alinhar. Vamos trocar luminária. E aí eu lembro que nós descemos o teto do escritório, colocamos luminárias novas, colocamos LED. Nossa, ficou bonito. E eu, na confraternização de final de ano de 2022, eu apresentei para o nosso time a reforma da Nobre Bandeira, da sede, né? Como que ia ficar o projeto, o tipo de sofá, de couro que eu sempre quis, que eu sempre sonhei ter no escritório. Então, assim, foi a hora de eu colocar a mão no bolso e investir. Fiquei e estou muito feliz com a reforma. Nós já estamos lá, né? Nós entramos em dezembro de 2022 e a obra foi entregue no dia do meu aniversário, né? Dia 28 de janeiro. E ficamos muito felizes. A obra foi entregue no dia 27, precisamente. Aí no dia 28 houve a limpeza do lugar. E dia 30 nós entramos para dentro. E em fevereiro nós iniciamos as operações já do Grupo Nobre Bandeira na nova sede, com os móveis do jeito que eu sempre sonhei. Todo mundo feliz. E estamos felizes até hoje, inclusive. E nós também, né, João? Desculpa, Éder, só dar uma colaborada. Nós também muito felizes, cara. Muito feliz por... Primeiro, você ter confiado na Office Engenharia, né, Éder, nas nossas operações para executar esse trabalho, que a gente sabe que a gente é empreendedor e sabe que uma nova jornada, além dos receios, como você disse, é uma aposta. Eu quero, assim, só acrescentar, Heber, na questão seguinte, da importância das reuniões que nós tivemos. Porque, assim, nós fizemos uma reunião e aí eu coloquei o meu desejo do que eu falei assim, ó, eu quero que o sofá seja esse, eu quero que a minha cor seja essa, eu quero que seja dessa forma. E aí a Office Engenharia, ela foi lá e pegou as minhas informações, colocou o charme e me apresentou. Quando apresentou, eu fiquei assim, falei, meu Deus, que coisa linda. E aí eu já começava a me imaginar, e, né, assim, a importância de vocês pegarem a nossa ideia e colocar num projeto, e executar o projeto. Muito bom. Ixi, maravilhoso. Isso a gente tem muita alegria em poder ter feito parte dessa jornada, dessa realização, e sabe que é uma confiança, né, João? É um elo de muita confiança, você apostar em nós, na Office ou na companhia, justamente para realizar esse sonho. Eu lembro de todos essas cenário todo, o projeto que nós elaboramos, a execução que nós fizemos, e por sinal, parabéns, o espaço ficou muito lindo e super moderno. A gente vê aquela questão assim, Éder, você vai entrar nas reuniões e vai dizer, vamos comprar isso aqui, que isso aqui é bonito, isso aqui é perfeito, essa luminária aqui vai ser boa. E a gente, não, pelo amor de Deus, isso aqui é muito caro. Gion, seu perfil, você merece isso aqui, né? Esse envolvimento, né? A interação da empresa, da Office Engenharia com o cliente, de entender quem é o cliente e falar assim, o seu perfil é esse, você merece isso aqui. Não é assim, você merece coloca essa coisa aqui, cara. Não, não. É o seu perfil. Você olhou não só para uma obra, você olhou para minha personalidade, né, para a personalidade da empresa e o que eu gostaria de entregar por conta das conversas que nós já tivemos. Então, assim, foi excelente.
todo ponto analisado e falei assim, ó, isso aqui é ideal para você. Aí você mostrava pra gente no projeto e eu falava, realmente tem razão. Uma outra coisa a gente alterou, porque é questão de gosto, né? Meu gosto é diferente do seu, então, às vezes, colocava uma coisa no projeto e falei assim, não, isso aqui não é minha cara. E aí havia a troca e, de fato, assim, todo o caminhar foi literalmente assim, ficou a cara da Nobre Bandeira. Hoje, se você olha nas nossas redes sociais e encontra a nossa recepção, né? Ali eu tenho a recepção que tenho muito orgulho, né? Orgulho não assim de me engrandecer, mas sim, eu tenho orgulho de felicidade, de você poder receber um cliente, sentar na sala de recepção, oferecer uma água com gás, uma água sem gás, uma Coca Zero, um suco, um café gourmet ou um café coado, tem até essas diferenças, né? Então, assim, a recepção do cliente ali naquela sala de recepção, a gente sente confortável em falar, você quer ir no meu escritório? Nós temos um escritório e seja para atender pessoas de high ticket, né? Ou pessoas também de ticket baixo. Nós temos sempre o prazer de atender pessoas. Nós estamos ali, a advocacia, né? Ela está ali para resolver problema dos outros. Então, se quer conversar comigo pela internet, estamos juntos. Quer conversar comigo pessoalmente? As portas do escritório estão abertas e com muito prazer. Eu fico feliz. Eu gosto do atendimento presencial. Eu gosto dessa interação entre o cliente e a empresa, né? No caso da advocacia, porque ali nós conseguimos tirar, inclusive, outras... É uma conversa, né? O advogado também, às vezes, ele tem um pouquinho de psicólogo, né? Mas, sim, eu sou muito fã do atendimento presencial. Mas a nossa tecnologia, hoje o Grupo Nobre Bandeira, na advocacia, está presente em quase todo o estado da federação e nos outros estados a gente atende, às vezes, presencialmente ou, às vezes, nós atendemos de forma telepresencial. Na maioria das vezes, tem estado que a gente só chega de forma virtual, né? A exemplo do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, do Pernambuco, são lugares que nós estamos ali com maior força, inclusive já com a inscrição suplementar, que é a atuação de uma quantidade de número de processos. Então, quando você atinge um número de processos, você tem que adquirir uma nova carteira de inscrição na OAB da subseção da seccional do estado, para que você possa atuar como advogado naqueles estados. Então, assim, são coisas da advocacia, né? É a forma do crescimento que a gente tem. Então, assim, o atendimento presencial é muito bom e nós nos preocupamos em dar um ambiente excelente para o cliente. Essa é a satisfação do cliente, né? Bacana, João. Muito, muito, muito bom ouvir essas palavras. Também do serviço que foi prestado aí na Nobre Bandeira, né? Foi um serviço muito slim, muito bacana, né? Modéstia à parte, a Office de Engenharia, ela tem aí seu jeitinho de dar um toque especial. De cativar, né, Éder? De cativar. Toque especial aí. Gostei dessa parte do jeito slim, né? E aí, João, vamos lá. Vamos apimentar aí um pouco aí mais, né, nossa conversa. Falando aí de Office Engenharia, que já deu certo. Falando aí de Nobre Bandeira, né, que já deu certo. Gion Nobre, que já deu certo. Conta um pouco da história do seu início, até quando você começou a empreender. Como que foi para você começar a empreender, amigão? Não sou de família rica, né? Nós temos sobrenome Nobre, mas assim, o Nobre veio do sobrenome mesmo, do meu avô materno, e eu herdei o sobrenome Nobre, né, que veio da minha mãe, e o Bandeira, que é do meu pai. Só que eu nunca tive a família ali preocupado na faculdade. A minha irmã mais velha que eu, ela sim se preocupou em entrar na faculdade. Meu irmão também entrou na faculdade. Mas sim, eu nunca tive aquela cobrança de entrar na faculdade. Essa cobrança eu comecei a ter no meu terceiro ano com os amigos, né? Eu comecei a saber o que era o mundo do direito, o que era ter uma formação, assim, uma profissão. Foi ali que eu tomei a decisão. Falei assim, na hora que eu assisti a aula de direito e falei assim, isso aqui é pra mim... Ali foi o meu contato com o ramo do direito. E aí eu tive uma sacada que muitos alunos, e aí eu já deixo essa dica para você, aluno que está acompanhando, pode ser até um ex-aluno, porque eu já fui, inclusive, professor universitário, né?
na área de direito, então pode ser que tenha alguns alunos, ex-alunos nos assistindo. Quando eu ingressei na faculdade, eu tive uma sacada, né, um start, né, um mindset. Eu falei assim, se eu não tinha pai advogado, não tinha nada, né? Eu falei assim, vou fazer direito, vou ser advogado, ponto. Tá decidido, isso não vai mudar. E aí eu tomei a decisão de retornar para Cuiabá, né? Retornar para casa dos meus pais, porque a gente teve situações ali que chegou a hora de voltar. E quando eu retornei para Cuiabá, eu chamei o David e eu falei assim, David, tô fazendo direito, né? E eu quero oferecer os meus serviços de forma, inclusive, gratuita. Eu preciso aprender tudo que um advogado faz para que, quando eu me formar, eu consiga abrir o meu escritório com conhecimento para tocar o meu escritório, né? Então, ele falou assim, não, eu tô precisando de alguém e vem para cá, mas assim, você vai prestar o serviço e eu vou te dar a conta prestação. Então, eu fui ser funcionário do meu melhor amigo. Mas ali dentro, nós tínhamos uma relação muito boa. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Dentro do trabalho, eu sempre disse para ele corrigir as minhas peças, né? Que a gente vai aprendendo a fazer uma peça, a gente chama peça de juntada, mas assim, as peças mais simples, eu falei assim, se eu chamar uma mulher de autor, volta a peça para mim, para eu chamar ela de autora. Porque é uma mulher, então é peça autor. Então assim, erros não, observações que para mim é criteriosa, né? Chamar a pessoa correta de autor, de requerente, de requerida ou de reclamante, de reclamada. São termos jurídicos, né? Que a gente chama as pessoas que estão envolvidas no processo. Eu pedi para ele assim, me corrija, né? Cobre de mim de alto nível porque eu preciso aprender. E foi uma relação muito boa que nós tivemos. Na faculdade mesmo, eu consegui passar na prova da ordem, né? Eu estava no 9º semestre. Foi uma conquista, assim, boa. Muitas pessoas não conseguem. Graças a Deus nós conseguimos. Eu colei grau de forma extemporânea, né? No gabinete da reitora. E na primeira sessão de 2020, né? Na primeira sessão a gente não tinha pandemia ainda. Nessa primeira sessão, eu já consegui. Eu já era advogado na minha colação de grau, por exemplo. Eu fiz a colação de grau no gabinete e eu também quis colar grau com toda a minha turma, né? Então, de forma figurada, né? Eu já tinha recebido meu diploma. E ali iniciou dia 5 de fevereiro de 2020 a advocacia, a minha advocacia de fato, porque assim, eu disse, né? Sempre dizia pro pessoal, falei assim, ó, eu vou trabalhar com vocês até tal data e depois eu vou abrir o meu escritório. E assim, a gente tem uma relação muito boa, sabe? Entre o Dr. David, né? Entre as pessoas que me ensinaram a advogar. Tem uma palavra que eu sempre falo assim, eu gosto de utilizá-la, que é você seja grato, né, para as pessoas que te ajudaram a chegar onde você está. Não importa se você conseguir subir muito mais do que essa pessoa, ou se essa pessoa vai subir muito mais que você. Sempre seja grato, né, aos ensinamentos. Então, sou grato a Deus por todas as pessoas que passaram, né, na minha vida acadêmica, de me ensinar a advogar, de me ensinar a ser quem eu sou hoje, né? E a gente aprende esse transbordar das pessoas na nossa vida, a gente aprende hoje a transbordar também na vida de outras pessoas. Meu incentivo maior é que cada pessoa que está colaborando com o nosso trabalho do Grupo Nobre Bandeira, que elas possam crescer de forma a se tornar, inclusive, maiores do que eu, né? Gion, vamos para a próxima pergunta, amigão. Eu tenho certeza que essa vai ajudar muita gente também. Vamos falar de obstáculos. Na nossa vida, principalmente na onde a gente empreende, obstáculos não faltam. Problemas a resolver todos os dias. Cara, me fala aí 2 obstáculos que você já deparou nessa jornada aí e como você conseguiu sobressair
até mesmo para passar esses bizu, essas dicas para quem está nos ouvindo? Os obstáculos que nós enfrentamos, nossa, são tantos, né? Todos os dias a gente encontra. O empreendedor, ele tem... O obstáculo maior dele é a dor do crescimento, né? É tão bom, né, ter essa dor do crescimento, mas assim, você fala uma dor do crescimento, você tem uma dor para crescer. Só que na cabeça do empreendedor, você tem tanto receio, né, de apostar em você mesmo, apostar em você mesmo. A primeira dor, abrir o escritório, né? Contratar o primeiro funcionário, o primeiro colaborador, você investir em cursos, né? Então, assim, obstáculos enfrentados que a gente teve de primeiro, que eu posso falar aqui, foi a primeira decisão que a gente teve que tomar em abrir o escritório, em ter ali a responsabilidade de mensalmente assumir um aluguel, por exemplo. Porque às vezes você está acomodado. Então, para você sair do comodismo, é um obstáculo que você tem que vencer você mesmo e acreditar e assim, é sair da escassez que a gente chama, né? Você investir no seu próprio negócio. Então, essas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente enfrentou lá no começo, foi abrir o escritório, acreditar que você é capaz de sustentar trabalhadores, que você é capaz de sustentar a sua casa, o seu negócio, o aluguel, a luz, né? O empreendedor, ele tem isso, né? É o aluguel, é a luz, é a água, é o café, é o funcionário, são os investimentos que você faz para o seu próprio negócio. Então, assim, obstáculos maior que a gente enfrenta é esse, de você ter a mentalidade de onde você quer chegar, onde eu quero chegar, como eu quero estar, né? Com quem eu quero estar. E você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Se você não tiver essas questões claras na sua cabeça, de onde você quer estar, como você quer estar e com quem você quer estar, você acaba perdendo a motivação de vencer os obstáculos. Seja ampliar a sala, seja fazer uma reforma, seja você contratar mais uma pessoa, né? Às vezes você se desgasta o seu tempo, né? Que custa X valor, sendo que você pode pegar o seu tempo que custa X valor, contratar uma pessoa que é mais barato, para que você possa trazer mais recursos para o seu negócio, pagando esse trabalhador, né, que está ali para fazer o trabalho dele, né? Aceitou o salário, trabalhar para fazer aquele tipo de função, e você, o seu tempo, o seu é mais caro, a sua hora é mais cara, você se dedica à sua empresa. Então, as dores que a gente tem, os nossos obstáculos, quando eu percebi que eu estava esforçando para fazer serviços que um estagiário poderia fazer, nós temos que ter a cabeça sempre antenada, né? O empreendedor, ele tem que estar antenado para qualquer tipo de situação. Preparar para o futuro. Por exemplo, se você percebe, no caso eu percebi que eu precisava de alguém para me auxiliar, bem no começo da minha advocacia, estar comigo caminhando. Porque eu sozinho já não conseguia mais atender o cliente, atender o celular, fazer o contrato, a procuração, pegar os documentos do cliente, fazer a peça, enviar para o juiz, fazer a audiência, fazer a manifestação, cobrar da empresa, receber o dinheiro, pagar o cliente, fazer a prestação de conta. Tudo sozinho começou a sobrecarregar. Então, assim, você vai crescendo e os obstáculos vão surgindo, e você tem que vencer esses obstáculos. E você tem que acreditar que o seu negócio, ele de fato, ele é rentável, ele é um negócio de sucesso, e você tem que saber a hora de fazer os investimentos. João, me permite também uma observação. Para o empresário, a gente lidar com isso aqui não é fácil você saber o time certo de atribuir alçadas. O crescimento vem e aí você pensa, em que momento eu preciso contratar mais um? Em que fase eu pego essa alçada e atribuo para o estagiário Y? Qual outra alçada eu vou para o X? Porque às vezes a gente está muito
na correria ali, no dia a dia, a gente para ver, cara, o que eu tô fazendo não mexe ponteiro. Ah, eu tô me preocupando às vezes com a limpeza do escritório, não mexe ponteiro. Ah, mas como que as contas foram pagas de energia, o aluguel? Cara, não mexe ponteiro. Isso são alçadas que você pode atribuir. E muitos empresários têm dificuldade de atribuir alçadas para as pessoas. Sim. E ele pega o café, ele pega a vassoura, ele pega o rodo, ele pega atribuições fáceis de ser alçados para outros colaboradores. Se o empresário, se o empreendedor, ele não tem a capacidade de demandar, de você delegar, se você não tem, se o empresário não tem a capacidade de delegar uma ordem, uma atividade, uma função, se ele não tem essa questão de você soltar da sua mão o controle de tudo, se você não tem essa capacidade, você não pode ser empreendedor. Se você for empreendedor que segura tudo, você não vai crescer. João, mas me permita também, isso é uma linha muito tênue. Porque muitos empresários até têm a capacidade de demandar, mas ele entra no outro problema, ele delarga. Ah, não. Isso é um caso muito sério. Ele, eu vou demandar porque eu aprendi a atribuir. Aí ele começa a delargar, não acompanha mais, passa para o colaborador e acha que ele vai resolver o problema. Aí, meu amigo, vira os conflitos e causa um problema maior. Sim, né? sim. Quando eu digo, né, se o empresário, o empreendedor, ele não tem a condição, a capacidade de delegar a determinada função, ele não tá preparado para crescer. Com certeza, né? com certeza. Mas assim, você não pode ser relaxado, né? O empreendedor, ele não pode ser relaxado, porque você não pode crescer de forma que não seja saudável. Você crescer de forma saudável, né? Posso demandar agora, delegar essa função para determinada pessoa? Por exemplo, na minha atividade, a advocacia. Se eu for controlar todos os contratos, todas as procurações, nós fazemos o seguinte: nós fechamos com o cliente, combinamos os valores dos honorários, como que vai ser pago os honorários, tem a procuração que a gente recebe do jurídico recebe da pessoa para responder em nome do cliente para o juiz. Essas questões são questões que a gente não precisa nem corrigir, mas de fato nós temos que estar lá observando se está sendo feito de acordo com o que a gente programou. Eu, empresário, né, da advocacia, nós sempre passamos o olho com o nosso tático, né, para ir até o operacional, para que controle tudo que está sendo feito. No meu caso, da advocacia, nós temos o departamento comercial, o departamento operacional, o departamento administrativo. E a gente está na estratégia. Tem a pessoa que é no tático, que faz toda a operação, e também tem o pessoal que está ali no operacional, que faz acontecer. Nós, né, que está na estratégia, a gente vai até o operacional, vê como é que tá, corrige peça, dá uma olhada no ajuste da galera. Isso aí é importante demais. Só que se você não conseguir delegar, você sozinho não consegue fazer tudo. Eu não consigo ler intimação, corrigir a peça, protocolar, falar com o juiz. Não, tem um time atrás de mim que faz tudo isso, né? Que faz a peça, que protocola, que o conhecimento jurídico é nosso, a estratégia, né, é nossa. Mas assim, todo caminhar, o empresário ele tem que saber o que delegar, né? O que delegar, se é a função de determinada pessoa para fazer, se tem competência para isso. O importante de você delegar é você encontrar o profissional adequado para que ele possa cumprir essa função da melhor forma possível, né? Se você contratar a pessoa errada, não vai para frente, né? Então, João, os empresários que estão nos assistindo aí, eu queria que você passasse as orientações de como tange a parte jurídica de uma empresa. Certo. A parte jurídica da empresa, como eu disse no começo, uma empresa, para ela crescer saudável, ela tem que ter um bom advogado e um bom contador do lado. Isso é uma coisa que eu tenho, que até agora não mudei de ideia, né? Se você, empresário, não tiver um bom corpo jurídico para caminhar contigo, para estar com você nessa caminhada, e você vai fracassar. Não é fracassar no sentido que a sua empresa vai quebrar, que você vai ter problema. Pode quebrar também, porque
um contrato errado, né? Uma atividade, um passo errado que o empresário der, sem o acompanhamento do advogado ou o bom recolhimento do fisco, essa parte de contabilidade eu não entendo, mas assim, eu sei que tem a parte contábil que também tem que ser muito bem estruturada. O empresário que não tem um bom advogado e um bom contador do lado, ele está preparado para fracassar. Por quê? Não é que eu estou já puxando a bola para o empresário contratar um advogado, mas assim, é bom ter alguém ali da sua confiança, porque o advogado, ele é a pessoa de sua confiança. Se acabou a confiança no profissional, acabou a relação jurídica entre a empresa e o advogado. É totalmente uma relação de confiança. Por quê? Se eu sou o jurídico da empresa e eu acabei de receber uma norma nova e eu passo para a empresa que confia no trabalho do advogado, ela vai cumprir a norma. Procedimento mudou. Vamos fazer dessa maneira. Para quê? Para que a empresa também esteja blindada juridicamente, para que não venha a ter problemas futuros. Então, se a empresa não tem esse bom profissional do lado, como que ela vai estar preparada para as adversidades futuras, né? As possíveis adversidades que vier? Então, assim, o profissional, o empresário que tem um bom advogado do lado e um bom contador, ele já está no caminho de dar muito certo. Para quem está empreendendo, que tem a sua empresa, né? Fica muito vulnerável, né, João, a processos, né? Então, assim, é necessário que toda empresa tenha um apoio jurídico. Até porque você acabou de dizer aí, tem empresas que elas acabam quebrando porque não estão preparadas juridicamente. Então, precisa ter um setor jurídico para poder analisar, para poder instruir, né, nos processos que virão. Porque quando você começa a crescer, vem situações, né, da parte jurídica aí que sempre tem isso, né? Ou trabalhista, ou de um cliente, ou de uma empresa aí que não ficou satisfeito com os trabalhos, sempre tem, porque a gente não consegue alcançar a excelência. A gente luta para poder ser melhor a cada dia, mas nós não estamos aí livres de um possível processo judicial. Não, mas toda empresa, ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. Toda empresa, ela passa por dificuldades. Às vezes, a gente consegue resolver questões de forma extrajudicial, né? Mas tem questões que tem um trabalhador que ficou muito insatisfeito, ou às vezes por ganância própria, sem motivo nenhum, ele procura o judiciário, porque assim, o ato de peticionar, o ato de pedir ao juiz, ele é um direito de todos, né? Tá garantido na Constituição. Você pode falar para o juiz, entrar com o processo que você quiser. Só que, se você entra com o processo de forma infundada, a própria lei nos garante que você pode receber uma penalidade por má-fé, alterar a verdade dos fatos. Então, a empresa, o empreendedor que está ali, todas as empresas, está propícia a receber qualquer demanda judicial, seja ela do consumidor, seja ela trabalhista, como você disse. Se você trabalha com pessoas têm problemas. Então, se você não consegue trabalhar essa questão com pessoas, se você não consegue administrar o relacionamento entre pessoas, você acaba tendo a possibilidade de ter uma demanda trabalhista, ter uma demanda do consumidor. Às vezes um cliente vai ficar insatisfeito e assim não consegue de forma extrajudicial resolver um problema. Isso aí é normal, né? Você tem que estar preparado. Inclusive, eu falo para as empresas, inclusive é um trabalho que nós temos, né, entre a Nobre Bandeira e a Office Engenharia, é o alinhamento de documentos, né? A empresa bem documentada não tem o porquê temer, porque se a gente trabalha corretamente, nós estamos sempre ali propício, a nos defender, a entrar com processo com pessoas que nos ferem também. Então, assim, o processo judicial ele vem, né? Mas você tem que estar preparado para se defender. E aí vem a importância de você ter um bom advogado do seu lado. Se você tem questões tributárias, você tem que ter um bom contador do seu lado. E às vezes o contador alinha muito com o advogado tributarista, né? Então a empresa que cresce, ela cresce saudável, mas sim, sempre precisa de ajustes. E aí uma possível demanda judicial, ela sempre vem. Gion,
Se você iniciasse exatamente agora, no início de setembro, a Nobre Bandeira, a Companhia Nobre Bandeira, quais decisões você não faria mais? Que tomada de decisões você mudaria nessa jornada que você tomou lá no início, que você hoje já enxergou, que, poxa, poderia ter tomado essa decisão diferente? Eu tenho certeza que essa resposta vai ajudar muita gente que às vezes está prestes a cometer erros muito semelhantes. O que você tem a contribuir, mestre? Se a gente iniciasse hoje o empreendimento, claro que a mente do empreendedor, a minha mente hoje está bem diferente da mente que a gente tinha lá no começo, né? Mas eu quero quebrar o gelo aqui, Éder e Eber, porque assim, é tão diferente quando a gente está conversando no bate-papo, assim, tranquilo numa roda, né, de conversa, mas quando a gente fala assim, tá gravando, bate o nervosismo, bate aquelas o frio na barriga, né? É diferente, né? É diferente. Eu gosto de dizer, Gion, que a nossa geração, ela ainda não está acostumada com câmeras, cara. Então assim, a gente fica meio tenso. Mas assim, falando da questão de tomar de decisões, né? Se hoje eu tava diferente ou não, se nós tomaríamos atitudes diferentes hoje, eu falo para vocês assim, com certeza, muitas decisões nós faríamos de forma diferente. Mas uma das decisões assim que eu acho super importante foi o quê? Um colaborador nosso, um excelente colaborador, né? Eu estava a ponto de dispensá-lo, né? Que é a pessoa certa no lugar certo. Eu contratei uma pessoa para nos auxiliar na função administrativa e não estava encaixando, e eu falei assim, olha, não dá certo a gente continuar mais, você está errando isso aqui, é uma coisa que não é para estar errando, então isso aqui está me prejudicando, isso aqui, né? E aí ele falou assim, não, rapaz, vamos fazer alguma coisa e tal. Então, o que eu fui fazer? Não, eu fui orar, né? Fui orar a Deus para que nós, como cristãos, a gente tem uma arma poderosa, Éder e Eber, que é pedir a Deus sabedoria. Inclusive, assim, um parênteses aqui, né? No nosso escritório, nós temos uma placa, Tiago 1,5. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos. 2 pontos. E lhe será concedida. Às vezes, em alguma versão vai estar diferente, mas sim, quer sabedoria, peça a Deus. Então, o que eu fui fazer nessa situação? Fui orar a Deus e no decorrer dos dias eu descobri que a pessoa era uma excelente pessoa para trabalhar no nosso comercial, né? Que é a pessoa para fechar o contrato. E hoje é um excelente o nosso coordenador comercial do escritório. Não dispensei, só o coloquei na função em que ele era a pessoa certa. Então, a tomada de decisão mais sábia que a gente tem é encontrar a pessoa certa, colocar na função correta. Hoje nós temos um coordenador de processo, que é um controller, que a gente chama, que ele desempenha a função com excelência, né? Nós temos um grupo de pessoas ali dentro do escritório que fazem audiência, que faz a peça, que corrige a peça, ele corrige todo o departamento operacional, tem o departamento comercial, que é onde recebe o cliente, o departamento de relacionamento com o cliente. Depois que o processo ele sai, a gente fala com o cliente, vê o cliente, e esse cliente ele tem o LTV, né, que a gente vende para ele várias vezes. Então, assim, o nosso relacionamento com o cliente é importante. É uma pessoa de relacionamento. Então, função certa. Destinar a pessoa errada para a função errada, você está fracassando. Destinar a pessoa certa para a função certa, você só tem crescimento. Então, tomar de decisões importantes que nós poderemos ter daqui para frente, com certeza, desde o dia 0, eu o colocaria na parte comercial. Mas, sim, patinamos um pouquinho em uma parte em que a pessoa não desenvolvia. Achar isso é importante. Outras questões. Contratar certo é importante.
Deixar ir também é importante. Às vezes uma pessoa ela não está no mesmo compasso que a sua equipe. Então você tem que tomar uma decisão de desligá-la. Se você não encontrar... Isso, Gion, é respeitoso também. É respeitoso. Para a pessoa. Para a pessoa. Às vezes você está matando um profissional dentro da sua equipe, né? Que fora dali, em outro ambiente, né? Tem pessoas que trabalharam comigo que são excelentes profissionais. Mas comigo ali a gente não estava no mesmo compasso. Mas nós tivemos que, né? Sinceramente, sim, com muita tristeza às vezes, né? Tomar essa decisão de promovê-la ao mercado de trabalho para que ela pudesse se encontrar, ele ou ela, né? Pudesse se encontrar para hoje ser um excelente profissional que é. Isso aí também, João, por isso que o empresário tem que estar sempre buscando capacitação, né? Nessa área de contratação, como você diz aí, sobre esse colaborador que ele não estava se encaixando na função que você tinha colocado ele. Aqui a gente trabalha aqui atividades com funcionários antes de contratar. A gente aplica ali atividades que a gente consegue descobrir qual que é o perfil comportamental dele. Então, descobrindo o perfil comportamental dele, a gente sabe qual que é a área que ele vai nos dar mais resultado, qual que é a área que ele vai evoluir, que ele vai trazer realmente, né? Realmente aquilo que a gente precisa aqui para dentro da empresa. Então, quando você entende qual que é o perfil comportamental da pessoa, você consegue encaixar ela na função certa. Lá no começo, Éder, a gente não tinha o auxílio de departamento de recursos humanos, por exemplo, né, para fazer essa identificação. Tudo é a gente. O empreendedor é sozinho. Mas o que eu digo, João, às vezes a gente dispensa pessoas boas, né, porque estão em funções erradas. Sim, você não consegue identificar nessa pessoa a excelência, né? Descobrir essa pessoa que é boa para fazer isso e colocar essa pessoa na função correta. Então, assim, aí o profissional, né, o empreendedor, ele tem que ter a cabeça antenada em tudo. Em tudo. Fase de crescimento, hora de você largar a mão da escassez e você investir em algo para melhoria, né, da sua performance, melhoria de ambiência, né, você melhorar a sua qualificação profissional. Então, sim, o empreendedor, ele tem que estar sempre buscando melhoras, sempre buscando crescer, sempre buscando se aperfeiçoar constantemente. Vale ressaltar também, João, que essa fase inicial de todo empreendedor, ele tem uma certa dificuldade e apoio de departamento pessoal, né? Todo esse aparato. Mas vale ressaltar também uma dica que no mundo do empreendedorismo, a gente precisa ter a característica e agilidade de demorar em contratar e ser ágil em liberar. Exatamente. Essa é um macete interessantíssimo para quem está nos ouvindo. Tem que ser demorado para você fazer uma seleção muito bem alinhada, como o Éder falou, com procedimentos, porque assim você vai filtrar melhor a pessoa que está entrando, se enquadra aí no comportamento para aquela função. E outra fundamental se essa pessoa não se enquadra, não tem como você forçar a barra. Exato. E a maioria dos empresários, eles forçam porque eles estão precisando demais suprir o setor. E ele cria dois problemas. Contrato errado. Contrato errado. Tem a dor de cabeça porque contratar é caro. Exato. E se o colaborador entrou, ficou mais caro ainda, porque você tem toda a preparação dele e contratar um cara errado, preparar ele é pior ainda. O custo é muito alto. Preparar o cara certo dentro da função fica muito mais barato. Esse item de contratação é um tema que vale a pena a gente tirar só para isso, né? Importantíssimo. Não, inclusive assim, se a pessoa que está sendo contratada, o funcionário, ele não entende a visão da empresa, os princípios da empresa, né? Os valores que a empresa tem, se ela não consegue identificar essa questão de valores, cultura, missão, você já está ali propício a ter uma pessoa com problema dentro da sua equipe, entendeu? Então, assim, demorar em contratar, tardio em contratar e rápido também em dispensar. É importante o profissional ter isso. Agora eu digo para você, se o empreendedor ele é sozinho ali, ele tem que pensar em tudo isso, precisa estar constantemente se qualificando, se moldando,
aí a gente entra numa questão que eu gosto muito de falar sobre ambiência. Você tem que estar em ambientes, eu me coloco em ambientes para que eu possa aprender muito mais, né? Para que eu possa desenvolver as minhas atitudes, para que eu possa melhorar as minhas atitudes dentro da empresa, para eu ouvir outros profissionais da mesma área ou de áreas semelhantes, para que eu possa implementar na minha atividade, na minha empresa, para que eu não venha ter problemas futuros. Se você tem uma ambiência boa, convive com pessoas, com empresários, nós somos empresários, convivemos com empresários, você vai entender a dor, Eber, a sua dor, o que você me relatou aqui, eu já falo assim, poxa, não passei por isso, mas sim, já vou ficar antenado. Quando eu vier a passar por algo semelhante ou igual, eu já sei que atitude tomar, para quê? Para que eu tenha menos dor de cabeça, né? Então, se você demora em contratar. Se for uma questão de contratação, mas tomada de decisões, às vezes é importante demais você consultar um amigo, você consultar um mentor, né? Para que a sua tomada de decisão seja a mais assertiva possível. E o empresário, o empreendedor, que ele não busca uma mentoria, uma ambiência em que vai fazer resultado, ele não está caminhando, assim, como que eu posso dizer a melhor palavra? Ele precisa estar nesses ambientes para que a empresa dele possa ser ainda mais, assim, estruturada, saudável, ter tomado decisões mais assertivas possíveis. Então, assim, a ambiência, ela muda o jogo, praticamente. Você tocou num assunto bem polêmico também, João, que é sobre missão, visão e valores. Nossa. Isso é muito polêmico porque hoje está muito generalizado essa temática. Muitas empresas ou muitos colaboradores, ele quando olha para essa temática, ele despreza. Porque acha que é ultrapassada, balela, visão arcaica demais, esse jogo não vale a pena. Mas se a gente entender o quanto isso está no nosso quadro de cultura, dentro do nosso negócio, que é o colaborador, ele precisa entender primeiro qual que é o significado dessas palavras. Qual que é, antes de eu falar para ele o que é a minha missão, o que é meu valor, o que é a minha visão, eu preciso falar para ele, cara, se a gente não tiver no mesmo rumo, na mesma altitude, na mesma velocidade, a gente não vai dar certo. Eu até comentei, ontem nós tivemos um evento de cultura e eu comentei acerca disso. O casamento, por que ninguém se fala dentro do casamento sobre missão, visão e valores? Pô, essa visão minha pode ser até loucura para muita gente, mas por que não no casamento eu falar de missão, visão e valores junto com a minha família, junto com os nossos filhos? Como que funciona? Né? Muita gente não vê muita importância, mas é fundamental, cara. Muito bom. No tanto que nós temos um evento de cultura trimestral no nosso negócio, que a cada 3 meses a gente junta todo o time e fala e reforça todas as vezes missão, visão e valores do nosso negócio, porque para nós é estar na mesma altitude, na mesma velocidade e na mesma sinergia. Tem que ter. Então, vamos agora falar sobre prosperidade, né? A prosperidade, ela não vem somente da área financeira, né? Tem várias áreas que a gente precisa ser próspero para poder alcançar uma prosperidade financeira, né? Então, João, eu quero saber de você, todo mundo quer saber, porque todo empresário ele busca a prosperidade. Mas a prosperidade financeira, ela não vem se você não tiver prosperidade em outras áreas da sua vida, né? Então, é um conjunto de coisas que leva você a ter a prosperidade financeira. Eu queria saber de você, meu amigo, o que o empresário, quais são as características que o empresário precisa ter, meu amigo, para poder alcançar a tão sonhada prosperidade? O que você tem para dizer para nós aí, com o seu vasto conhecimento aí de prosperidade, né? Porque você é um homem próspero, é um homem abençoado. Dessa pergunta sua, ela é muito legal e eu já vou começando a responder ela com um texto bíblico que está lá em Provérbios 4:20, e agora me falha a memória. Fala assim, tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então, assim, a prosperidade da pessoa, ela começa nos pensamentos, né? Como que a gente pode ter uma vida próspera? A nossa vida ela tem que estar alinhada com Deus, com o Criador. Então, a nossa vida espiritual, ela tem que estar totalmente pautada dentro dos princípios que a gente acredita nisso, né? Se você não tem vida espiritual, a gente usa muito a expressão prosperidade não é só financeira, de fato. Por quê? Prosperidade espiritual,
aquela pessoa que tem uma ligação com Deus, prosperidade familiar, uma família estruturada, uma família dentro dos princípios cristãos. Você tem uma vida saudável, isso também é prosperidade. Então, quando você tem corpo preparado, mente forte e uma vida espiritual, tudo faz parte desse ciclo de prosperidade, né? Você prospera na sua vida saudável, ter uma vida saudável é uma prosperidade. Isso tudo, esse conjunto que a gente fala, né, de corpo preparado, mente forte, vida espiritual alinhada, você está preparado para conquistar e vencer qualquer desafio que a vida do empreendedor, nossa vida, né, tenha. Por exemplo, você com a mente preparada, você consegue estar em ambiente que vai te fortalecer ainda mais. Quando você entra num ambiente em que você encontra pessoas saudáveis, pessoas com propósito, pessoas com visão, com missão, com cultura bem forte, alinhada, você começa a ser uma pessoa próspera também a partir da ambiência. E aí, assim, sabe que parece que é uma cascata? Você prepara sua mente, né? Você muda sua mente, prepara sua mente, fazer uma mente forte para que você possa vencer na vida, você possa ter isso. Você entra em ambientes em que as pessoas que estão ao seu redor estão preparadas para transbordar também na sua vida, né? A gente tem aquele versículo não, aquele ditado clichê, você tem que ser a pessoa menos inteligente da roda, mas eu digo também que, sim, de fato a gente tem que estar pronto ali para sentar e aprender, dependendo da ambiência que você está inserido, você consegue se mudar e alinhar ainda mais a sua vida para que você possa ser uma pessoa bem melhor, né? Então a nossa mente ela tem que estar totalmente preparada e blindada para o nosso caminhar. Você também tem que estar preparado para ser uma pessoa inteligente da mesa, para que você também possa transbordar na vida das pessoas, ser canal de bênção na vida das pessoas. Hoje, através do nosso trabalho, nós auxiliamos outros advogados que estão iniciando, né, que nos procuram para entender o que a gente fez, como a gente fez, para que eles também possam desenvolver esse trabalho e chegar onde eles querem chegar. Às vezes maior, às vezes quer ter apenas algumas coisas, mas sim, nos procuram para saber o que a gente fez. E, inclusive, assim, a mudança de mentalidade para que você possa ser a pessoa próspera, eu quero transformar para que eu possa prosperar na minha vida sentimental, financeira, espiritual. Ela começa na nossa mente. A nossa mente ela é poderosa. A ambiência é poderosa. João, sobre mentalidade, é algo tão incrível isso. O autor, Harvey Eker, se não me falha a memória, esse é o nome, Harvey Eker, ele fala no seu livro que nenhum pensamento mora de graça em nossa cabeça. Ou esse pensamento, ele vai nos dar investimento ou custo. Ou esse pensamento vai nos fortalecer ou vai nos enfraquecer. Então, isso que você está dizendo é fundamental, porque mudança de mentalidade, estar com a mentalidade sempre voltada ao que dá expectativa, ao que dá esperança, isso vai nos fazer cada dia pessoas mais fortes. Sim, a ambiência ela muda o jogo, tá? Ou o ambiente ele te impulsiona, ou o ambiente ele te destrói. Então, assim, é difícil você estar num ambiente bom? É difícil. É difícil você estar num ambiente que também vai te prejudicar? É difícil. Qual ambiente você quer estar? Qual o lugar que você quer estar? Você quer estar num ambiente que te impulsiona, que te leva para cima, que você está com pessoas que prosperam junto com você, que estão onde você quer estar, né? Então, assim, poxa, se você está na advocacia, se você está numa empresa, seja independente do negócio que você tenha, se você vê um mentor e fala assim, essa pessoa chegou onde eu quero estar, ali começa você se relacionar com pessoas que relacionam com essa pessoa, para que você possa assim, poxa, eu acho que esse camarada aqui é excelente. Como que eu posso fazer para chegar onde ele está? Qual é o ambiente que eu tenho que frequentar? O mesmo ambiente que ele. Claro que você vai analisar os princípios, né, que você acredita. Se a pessoa que é próspera, ela não está em ambiente que
te destrói, né? A pessoa que é próspera, ela vai estar sempre disposta a te ajudar a chegar onde você quer estar. Poxa, eu quero transbordar na vida de outros advogados, que é a nossa área, transbordar na vida de outros advogados, a chegar onde eu cheguei, mas assim, onde eu quero chegar é muito longe. Não é muito longe assim de distante, mas assim, é um lugar que eu visualizo e eu tenho que andar com pessoas que têm a mesma mentalidade de princípios como eu, mas que já chegou onde eu quero chegar. Então, eu tenho que caminhar com essas pessoas, fazer o que essas pessoas fazem. Então, quando você muda de ambiente, você consegue identificar que se você fizer tudo aquilo que você fez até agora, uma frase que o meu mentor ele sempre diz: o que você fez até agora não te levará para o próximo nível. Por quê? Você está sempre aqui caminhando, fazendo as mesmas coisas. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai mudar. Não Então, alcança novos resultados. não alcança novos resultados. Então, o empreendedor ele tem que estar em constante transformação para melhor, incluindo em ambientes em que a gente possa entender e ver o que esses outros profissionais estão fazendo, para que você também possa evoluir, né? E evoluindo, Eber e Éder, você também possa transbordar na vida das pessoas. Muitas pessoas podem achar que esse assunto é balela. Muitos empreendedores podem achar que isso não é necessário. Eles podem continuar naquele ecossistema, naquele mundo que eles já vivem, mas é o que você falou e eu afirmo, não tem como adquirir resultados diferentes daquilo que a gente já adquiriu, porque a gente já vive, ou a gente está no mesmo nível. Existe uma teoria, justamente isso, sobre ecossistema, sobre estar num ambiente diferente, que é a mesma visão do bocejo. Quando eu bocejo, você tem vontade de bocejar. Isso é mudança de mentalidade, é a mesma visão. Quando você está num ecossistema diferente, você começa a ter as ações diferentes daquele ecossistema. E a gente precisa entender que tudo é programação mental. A partir do momento que a gente recebe uma programação que é o nosso ecossistema diferente, a gente começa a ter pensamentos diferentes, que geram sentimentos diferentes, que geram ações diferentes e que aí vai gerar resultados diferentes. Resultados diferentes. E as pessoas não entendem. Às vezes a gente está falando sobre isso aqui e muitos não vão valorizar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá tudo bem. mas é um conteúdo tão rico, isso que você está passando, que muitos que pegarem isso e levar para a vida vai entender que mudar de ecossistema, estar no ecossistema que vai proporcionar crescimento, é gerar resultados diferentes, pô. É aquilo que a gente disse aqui agora há pouco. O que você fez até agora não te levará para o próximo nível. Porque você vai ter as mesmas ações. Se você não mudar as ações, você não vai ter resultado diferente em momento nenhum na sua vida. Seja ela pessoal ou seja ela no seu âmbito profissional. Inclusive religioso. Inclusive religioso. Eu falo religioso assim, em questão de espiritualidade, né? De você relacionamento com Deus. Se você não mudar suas atitudes de ter relacionamento com Deus, nós temos o costume de fazer o nosso devocional. Mas se você deixa de fazer o devocional, o relacionamento com Deus, você se afasta de Deus. Então, eu quero me aproximar de Deus. O que você tem que fazer? Mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, mudar suas atitudes, para que você tenha um resultado diferente do relacionamento com Deus, com família, com o profissional, com seu funcionário, tudo. João, aqui a gente está falando pro Brasil todo. Sim. Há uma situação aqui, a gente tem um colaborador que eu escuto muito ele, eu ouço ele, e eu pego muita coisa no ar. O nosso país é um país de princípio judaico-cristão. Porém, a gente está falando aqui para todos os tipos de crença, e tá tudo bem. Mas eu escuto de um colaborador meu que eu valorizo muito o que ele fala. Ele fala, Eber, independentemente da fé, se as pessoas viverem os princípios judaico-cristão sem acreditar em Deus, eu tenho certeza que vai ter uma vida de abundância. Isso é terrível, irmão. Eu não acredito em Deus, mas se eu viver, ele falando isso para mim, se eu viver isso, eu tenho certeza que é prosperidade. E aí imagina quem vive e quem desfruta disso. É muita bênção, é abundância demais. Nós temos que ter a
a mente preparada para mudar. O empresário que... Um exemplo, Eber. O empresário que não está na rede social, ele não está fadado ao fracasso. Ele já fracassou. E isso é ambiência. Se o empresário ele não está na rede social, ele não consegue assistir pessoas que têm a mente mudada, seja novo, seja velho, né? Eu sento para ouvir pessoas bem mais novas que eu e tá tudo bem. Eu sento para escutar pessoas mais velhas que eu e tá tudo bem. Eu ignoro frases de pessoas mais velhas que eu e tá tudo certo. Por quê? Porque tem pessoas que é mais velha que eu, que tem um caminho na advocacia, por exemplo, muito mais extenso do que eu, mas se essa pessoa não muda a mente, não quer mudar o seu comportamento, ela tá num determinado lugar que eu não quero estar. Então, assim, se você ouvir uma pessoa que não está onde você quer estar, para que você vai ouvir ela? Para você retroceder? Não é que a gente tem que menosprezar ninguém, gente. Não é sobre isso, tá? Eu tô falando assim, você quer estar você quer estar em um determinado lugar. Para que é que você vai dar ouvido à pessoa que não tá nem onde você está, né? Pessoas que estão passando por mais dificuldade que você e você quer dar ouvido para escutar essas pessoas. Então, assim, a pessoa tá passando por dificuldade financeira. E aí vem falar sobre prosperidade pra você. Ah, não acredita nisso, não faz isso, isso aí é coisa... Mas a pessoa tá só o bagaço. Não tô menosprezando ninguém, mas assim, se você quer ter uma vida melhor, pra que é que você vai ouvir pessoas que tá pior que você, gente? Então, você empresário, tem que estar preparado, com a mente aberta pra estar na rede social, fazer aquilo que tem que ser feito, né? Se preparar pra estar em ambiente que te impulsiona e não em ambiente que te destrói. Eu fui no Mastermind esses dias atrás, em que o palestrante ele pegou o isopor e colocou num lado uma água e no outro lado uma soda, né? E aí ele falou assim, que tipo de ambiente você quer estar? Né? No ambiente que te corrói ou no ambiente que te impulsiona? E ele pegou o isopor, Éder, colocou na água. É muito interessante, sabe? Às vezes a gente usa essas expressões, mas sem visualizá-las, né? Quando eu falei ambiente que te impulsiona, nunca passou pela minha cabeça um isopor. Mas ele fez lá. Quando ele colocou o isopor na água e soltou o isopor voou, assim, voou, né? Saiu da água. Salto. Né? Deu um salto. Quando ele colocou o isopor na soda, a soda foi consumindo o isopor até dissolvê-lo completamente e não virar nada. Caraca. Então, assim, a ambiência que você tá, o lugar onde você está, ele vai te corroer a ponto de te destruir 100% e que você não tenha a menor possibilidade de se reerguer. Ou você tem que estar em ambiente em que te impulsione. Você tem que acreditar que lugares em que você estiver, que o lugar que você escolher estar, vai te impulsionar. Ou para mais perto de Deus, ou para ser um profissional melhor, ou para ser um pai de família melhor. Gente, tudo é ambiência. Se você conviver, Eber, com o pai que agride filho, que xinga o filho, que só maltrata o filho, se você tiver nessa ambiência constante, você vai criar, você vai pegar isso desse camarada e aplicar na sua vida. Sabe o que é importante, João? E essa oportunidade que a gente está tendo aqui através do Offcast, de estar passando essa visão para as pessoas que estão nos assistindo, né? É que nós temos o livre-arbítrio, né? Então, assim, para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem entrar em uma nova jornada, para aqueles que querem pegar todas as instruções que estão sendo passadas aqui por pessoas que estão vivendo isso, por pessoas que têm realmente aquilo, algo para oferecer, né? Que elas absorvam, que elas possam se beneficiar desse belíssimo trabalho que nós estamos fazendo aqui. Lembrando, o livre-arbítrio, você tem o poder de escolha. Escolha mudar ou continuar da forma que está. Escolha entrar, como o isopor entrou num copo de ácido, ou num copo d'água que vai te impulsionar. Então, são escolhas que a gente tem, né? O livre-arbítrio de escolher, ou eu escolho vencer, ou eu escolho fracassar. Você que está nos assistindo, que você possa absorver todas essas informações
e que possa ser ponte de bênção de Deus para a sua vida, para a nossa vida, e que o João aqui está sendo ponte de Deus, ponte de bênção para nossas vidas, né? Está transbordando sobre as nossas vidas aqui, que eu estou aprendendo muito também. Então eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, Heber, elas vão ser muito privilegiadas com tudo isso que está acontecendo aqui. Éder, eu só quero complementar a sua frase no seguinte: e a pessoa que escolher a soda para ser consumida, o ambiente para ser arruinado, para ser destruído, não vem chorar, não. Porque foi escolha sua, entendeu? A pessoa escolheu estar no ambiente errado. Se arrepender, voltar atrás e entrar no ambiente, enquanto é tempo, tudo bem, né? Tudo bem. Mas se você escolher estar no ambiente errado, ser consumido e ser destruído, você é responsável pelas suas ações. Você é responsável. Eu chorei e tal, não deu certo. Cara, muda a sua atitude. Muda de ambiente enquanto tem tempo. Mas tem empresas que não tem mais como sair do buraco. Por exemplo, tomou atitudes erradas, estava em ambientes errados que fracassaram e não tem mais como, não tem como se reerguer. É fechar as portas. Então, assim, se você entrar num ambiente em que vai te consumir, tomar atitudes, decisões que vai te prejudicar, não se arrependa de que não tem um monte de conteúdo aí, de ambiência, de conteúdo para você se colocar numa posição correta. Então, empreendedor, eu torno a falar, procure ambientes em que vai te impulsionar e não te destruir. E se você escolher o ambiente que vai te destruir, contente-se com isso e aceite isso. Não vem falar que pelo menos a gente, né, a Offcast, não procurou te ajudar de alguma forma. Orientar, né? A gente tá aqui, para isso. E outro, pessoal, nós temos sempre livre acesso, né? Quer dúvida? Quer tirar dúvida? Quer discutir sobre isso? A gente está à disposição. A Offcast está aqui, tem outros conteúdos disponíveis, pode procurar aí, né? Com certeza teremos outros conteúdos aí à disposição do ouvinte, outros Offcast gravados, que vai te ajudar. Vida espiritual, vida financeira, vida familiar. Então isso aqui é uma coisa que eu eu tenho certeza que já deu certo, que está sendo bênção na minha vida, está sendo bênção na vida de outras pessoas que estão nos assistindo. Então, não tem como dar errado, Éder. Isso aqui é um ambiente em que vai te impulsionar e nunca te destruir. Nunca vai ser soda. Sempre vai ser água para transbordar. É isso aí, Gion. A gente tá finalizando o nosso Offcast. A gente quer agradecer. Tô brincando. A gente quer agradecer você aí pelo carinho. Cara, tirar esse tempo para vir para cá, nas tantas obrigações que você tem dentro da companhia. Mas gratidão ao Éder aí, gratidão a você. E eu tenho certeza que esse conteúdo é preciosíssimo para muita gente que está precisando ouvir, com dúvida, precisando de uma orientação, porque exatamente isso que é a nossa visão, o nosso propósito no Offcast é instruir pessoas, é conscientizar empresários, é acelerar muitos negócios, é pegar um negócio, que está iniciando e exponenciar o negócio de muita gente com orientações, com essas dicas que pode ser que para muitas pessoas não é tão relevante. Tá tudo bem, como você falou aí, mas eu tenho certeza que muitos pequenos e médios negócios vão explodir com essas orientações e essa dica que eu tô dando. Obrigado mais uma vez, obrigado, Éder aí. Vou deixar vocês para as considerações final para a gente terminar nosso segundo episódio aí do nosso Offcast. Que palavras eu posso usá-las para agradecer o carinho, o convite, primeiramente, o nosso bate-papo, apesar de estar tenso, nervoso, né? Nós tentamos aqui colocar posicionamento, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz, né? Não é colocar para as pessoas, disse que me disse, né? Não, aqui assim, é colocar na mesa algo que a gente vive na prática, né? Então, assim, eu quero agradecer o convite, quero agradecer de coração a nossa amizade, a nossa parceria, o nosso comprometimento em levar a melhor gestão, o melhor conteúdo para as pessoas, seja em rede social, seja nas empresas. O meu trabalho
a parceria, né, o comprometimento da Nobre Bandeira com a Office Engenharia também, ela permanece. De coração, eu agradeço imensamente mesmo o convite e fiquei muito feliz, tá? Em estar aqui conversando com vocês, apesar de todo o nervosismo, né? Quero agradecer você aí, João, tá? Pela disponibilidade de estar aqui com a gente aqui, nos trazendo aí um conteúdo muito bacana, expondo aqui a experiência de vida que você tem, né? Mostrando aqui a competência, o grande profissional que você é na área que você exerce. Agradecer ao Weber aí por essa parceria muito grande aí, porque quando a gente começa a falar sobre empreender, cara, isso aí queima no coração da gente. E a gente quer ajudar pessoas. É isso aqui que a gente está fazendo aqui, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Gratidão a você. Você seria a melhor pessoa de estar aqui, meu amigo, de início, né? A gente Que honra, conversou sobre isso. que honra. Você é um cara muito querido por nós, você é um cara parceiro, um cara que merece toda a consideração aí, carinho e amor aí. Nós amamos você, meu amigo, em Cristo Jesus aí, tá? Obrigado por tudo. Aquele forte abraço aí pra você. Tamo junto. Bom, Gion, pra gente finalizar o nosso podcast, a gente tem uma cultura aqui dentro que é, de fato, o nosso grito de guerra, que é gritar gigantes que empreende. Pô, que legal. Então vamos lá, ó. Nessa câmera aqui, eu e o Éder vai falar gigantes. E na outra, com entusiasmo, pro pessoal do lado de lá, vai essa energia nossa, gostosa que tá aqui dentro. Vamos falar então, gigantes, e você que empreende. Vamos lá então? Gigantes! Que empreende.